Pronto, o tema hoje, nosso último tema é sobre a perfeita consagração à Virgem Maria e à escravidão, né? E aí eu vou ler alguns trechos aqui do próprio tratado. Eu vou comentando aqui um pouquinho. No artigo é a perfeita consagração e a perfeita escravidão. Por nada. Fala-se no número 55. Por fim, Deus quer que sua mãe seja hoje mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca. Isso acontecerá sem dúvida se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que seguidamente lhe mostrarei. Verão então claramente, tanto quanto a fé lhe permitir, esta formosa estrela do mar, e sob a sua direção chegarão a bom porto, apesar das tempestades e dos piratas. Conhecerão as grandezas desta soberana e consagrar-se-ão inteiramente ao seu serviço, como seus súditos e escravos de amor. Vou parar por aqui e vou comentar algumas partes. O primeiro ponto é que, não sei se eu comentei aqui, que é como se o próprio Santo Luís Grande Monfort vai falar que Deus, ele, no princípio do mistério lá da salvação, da história da salvação, é como se ele escondesse a Virgem Maria. Não sei se eu falei essa parte nas primeiras aulas. Então, é como se nos evangelhos Nossa Senhora estivesse muito escondida, né? E também nos primeiros séculos, muito escondida mesmo. Mas isso foi um grande instrumento da divina providência, para que toda a atenção estivesse voltada para a evangelização, e porque ali o foco em especial era o querigma, que era o anúncio da vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? Então o foco central era esse. E como estava sendo muito cercado ainda por aquela mentalidade pagã, e o povo estava se convertendo, dependendo de como se voltasse uma atenção excessiva para a Virgem Maria naquele dado momento, os gentios poderiam desvirtuar aquela atenção, por estarem muito imaturos ainda, né? Por receber. Então havia o tempo de Nossa Senhora ser melhor apresentada. Ou seja, na Escritura já tem todo o tesouro, mas somente depois esse tesouro vai ser cavado, né? Tanto que a gente pode pegar um texto ali, passar até 10 dias rezando com algum texto bíblico ali sobre Nossa Senhora, tem muito tesouro ali para você cavar. Só que os primeiros cristãos não tinham muito essa noção, embora já tivesse uma devoção. A devoção se tinha, mas o conteúdo doutrinário, teológico, ainda não era tão forte, né? Acerca da Virgem Maria. Por exemplo, agora eu vou passar um pouquinho para os outros séculos. No ano 431, no concílio de Éfeso, Nestório, que era um herege, se tornou herege, aliás, né? Era um homem muito reto e tudo. Ele não fez isso por maldade a princípio, né? E ele achava que era um grande erro dizer que Nossa Senhora era mãe de Deus, que era o título que era dado para ela, Theotokos, mãe de Deus, né? Então ele começou a apresentar que o termo que se deveria se usar para a Virgem Maria era Christotokos. Ou seja, ela é mãe de Cristo, mas não mãe de Deus. Ou seja, ela é mãe de Cristo enquanto homem,
mas enquanto Deus, ela não é mãe dele. Então isso parece ser muito convincente, esse argumento, né? Só que assim que ele apresentou isso, os bispos da sua época já confrontaram essa ideia errada, porque era muito claro que esse raciocínio era muito equivocado, porque não dá para separar. E os próprios fiéis que não entendiam profundamente teologia já tinham essa fé clara que ela era mãe de Deus, não teria como negar isso. Eles não sabiam explicar teologicamente a doutrina, mas para eles era uma loucura dizer que não era daquele jeito, né? Então, tanto os simples como os doutos acreditavam da mesma forma, né? Valquíria e a Maria, vocês entendem o que significa uma heresia? Vocês já Quer que eu pararam explique? para pensar nesse conceito de heresia? Vou explicar. Eu vou explicar, é bom, né? Pronto. O que é uma heresia? A palavra, ampla etimologia, né? A palavra heresia quer dizer haires, escolha. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aí depois eu coloco esse exemplo com o que eu estava dando, né? A palavra católico vem de católicos, quer dizer conforme o todo. É a fé completa, a fé plena, fé total. É um dos sentidos, católicos, né? Também quer dizer universal, mas também quer dizer conforme o todo. A palavra heresia quer dizer escolha, ou então parte. É uma parte da fé. A pessoa não escolhe o todo, mas ela escolhe uma parte daquele todo. É uma parte, é como se tivesse aqui um banquete, a pessoa, não, eu só quero brigadeiro. Então brigadeiro é heresia, né? Mas ali é mas a pessoa te ofereceu o banquete, o jantar inteiro, para você, que você é convidado especial. Então, vou dar um exemplo aqui. Sobre as imagens, um exemplo muito prático. As imagens, elas são... Os ídolos, as imagens, elas são proibidas? Não. Né? Mas os ídolos... Oi? Que é proibida é a idolatria. Que é proibida a idolatria. Mas olha como parece contradizente. É proibido fazer imagem, sim, de ídolo, né? Mas é proibido fazer imagem? Não. Só que o herege, ele pega só parte da afirmação. É proibido fazer imagem, ele pega metade, ele não pega a verdade completa. Ele não pega que é de ídolos. Já o católico não, ele fala, não, é proibido sim fazer imagens de ídolos. Outro exemplo mais claro. Jesus, ele é o único intercessor, sim ou não? Sim. 1 Timóteo 2,5. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas os santos e a Virgem Maria intercedem, sim ou não? Maria intercede, Maria é a intercessora de nós. E os santos intercedem? E os anjos? Não parecem duas verdades contraditórias? O que o herege faz? Ele pega uma dessas verdades aparentemente contraditórias, joga uma delas fora e escolhe essa. Então, talvez ajude a dizer assim, ó, a chave é um erro da doutrina, é um erro da fé, que a pessoa escolhe porque quer o que ela quer crer, entendeu? isso, e escolhe porque quer dizer para outras pessoas, contar para outra pessoa aquele erro. É como se fosse um protestante, que eles preferem acreditar em Jesus, mas não acreditam que Maria é a mãe de uma Jesus. heresia. É um andaço, né? No caso dessa heresia que o José estava falando, é uma heresia que os evangélicos Ressuscitaram, né? que eles dizem que Maria não é a mãe de Deus, mas para nós católicos ela é a mãe de Deus, entendeu? Aí continuando aqui o exemplo. Há um só mediador? Sim. Né? Há só um intercessor? Sim. Mas os santos e a Virgem Maria intercede? Sim. Parece contraditório? Sim, parece. O católico faz o quê? Ele pega a fé completa. Ele vai explicar como é que funciona essa aparente contradição. E vai explicar. Esse santo, a Virgem Maria,
eles participam de quê? Do corpo de Cristo. E se participam do corpo de Cristo, é quantos intercessores? Um. Porque eles não estão separados de Cristo. Eles estão unidos a Cristo. Então continua sendo o quê? Um. Não é matemática. É um mistério. Estão entendendo? Já o protestante não. Ele fala, não, é só Jesus, então... Aí se você falar assim, peraí, filho, você quer levar isso a sério? Quero. Então você intercede por alguém? Não, mas eu tô vivo. Não, mas lá não fala de vivo ou morto. Aí a pessoa se perde toda. Entendeu? Um exemplo. Nossa Senhora, ela é virgem, sim ou não? Sempre virgem. Sim, Mas ela é mãe, sim também. não é aparente contradição? O que que o herege faz? Ele vai dizer, não, ou ela é virgem ou ela é mãe. E eles sempre Entendeu? questionam porque ela foi mãe várias vezes, É. né? Que ela só não tem Jesus como filho. Mas a gente está lembrando dos protestantes por quê? Porque é o que a gente vê de imediato. Mas essas heresias já haviam muito antes que o protestante sonhasse desistir. Isso aqui é heresias Dentro dos da primeiros própria séculos, igreja, entendeu? né? Eles apenas fizeram o quê? Viram o que tinha de pior e disseram, vamos trazer para cá de novo essas ideias, entendeu? Essa daqui, por exemplo, de Nossa Senhora como Cristotocos. É todo protestante que cria assim? Não. Por exemplo, tem um assembleiano que ele escreveu um livro sobre cristologia. E lá ele afirma, categoricamente, que Maria é mãe de Deus. Ele é um diácono da Assembleia de Deus. E ele prova por A mais B, baseado nos concílios, na Bíblia e na tradição. E ele usa, né, a tradição, o magistério, tudinho, para mostrar que Maria é mãe de Deus. Quem lê esse livro pensa que está lendo um padre da Idade Média, não é nem dos padres de agora, não. Da Idade Média, dos padres assim de 1300, do ano 1300, aqueles padres bem ortodoxos, bem fiel, bem culto, né? Que hoje em dia tá muito raro, não é assim? Não, tô falando na verdade, isso não é maldade, não, é verdade. Mas não é culpa do bichinho, né? Não é culpa, é a situação que nós estamos, né? É uma culpa partilhada. É. Mas continuemos. Então, Nossa Senhora, ela é mãe de Deus. Vocês entendem por que Nossa Senhora é mãe de Deus, sim ou não? Sim. Porque o argumento que falam que é... Por que ela não é mãe de Deus? Qual é o argumento que eles usam? E Jesus era homem e também era Deus. Então ela só gerou a carne de Deus. Ela não gerou o próprio Deus. É porque ela existia antes e... Aliás, ela existia antes, né? E ela depois. Como é que ela, que não existia, foi gerar ele? O argumento tão tosco, entendeu? Mas pra gente entender bem, né? Quando o concílio de Éfeso, no ano 431, falou assim, Nossa Senhora é mãe de Deus, todos os fiéis estavam esperando lá na porta, fizeram uma grande festa. Eram senhoras idosas, eram jovens, era todo mundo. E não eram pessoas que tinham, por exemplo, muito estudo, mas eles entendiam a fé. Isso quer dizer o quê? Que a fé é revelada aos simples. Tanto as pessoas que são sábias, que têm todo um estudo, mas também, em especial, aos simples. Assim que aqueles bispos disseram, Nossa Senhora sim é mãe de Deus. O que a multidão fez? Aclamou, porque para eles só estava afirmando aquilo que eles já sabiam já há séculos. É tanto que uma das primeiras orações da Virgem Maria é uma que a comunidade até rezou um bocado de tempo, que agora deu um branco nela, que é sobre a vossa proteção, recorremos. Santa Mãe de Deus. Vocês sabem, né? Essa oração é uma das mais antigas orações da igreja dos primeiros séculos. Ou seja, essa é a fé dos primeiros cristãos, entendeu? Isso estava lá escrito aonde? Nas catacumbas, aonde os cristãos eram perseguidos, eles faziam as missas lá escondido e escreviam essa oração lá. Morrendo de medo, mas ao mesmo tempo enfrentando o medo e superando, com uma ousadia imensa, mas recorrendo sempre à Virgem Maria, né? Mãe de Deus. A Mãe de Deus, exatamente. E fazendo essa oração, deixando ali escrito, dizendo, ela é Mãe de Deus.
E nós recorremos à proteção dela. Enfim, São Luís está dizendo o quê? Ela ficou escondida, mas nesse tempo, mas não esquecida, viu? Só que agora ela nem está esquecida nem escondida, ela está revelada de uma forma tão grandiosa que ela mesma, por permissão de Deus, veio se apresentar como? Pelas suas aparições, né? São super abundantes as aparições da Virgem Maria, tão abundantes que a igreja tem até um critério bem minucioso, porque todo mundo que diz que vê a Virgem Maria, a igreja tem bastante cuidado, porque teve uma época aí que teve 1.200 aparições. Dessas, se eu não estou equivocado, a igreja não aprovou nem 50. 1.200. Porque às vezes a pessoa pode, um exemplo, tá aqui, ó, muito empolgado e cheio de oração e olhar para ali e ver aquela coisa balançando e dizer que tá vendo a Virgem Maria. Por uma questão muito. Não, sério mesmo, de forma eufórica. Uma imaginação. Outra coisa. Existe pessoas com problema psicológico. Existe também o capeta. E o demônio pode aparecer de diversas formas, como se fosse o Sagrado Coração de Jesus, como se fosse a Virgem Maria, como se fosse um padre, como se fosse um anjo. O demônio pode fazer isso. Ele apareceu várias vezes para Santa Gema como se fosse Jesus, entendeu? Mas a geminha era top. A geminha aguentava. Desmascarava ele, depois metia a pena nele. Foi aquele vídeo, né? Juan Diego. Para Padre Pio, por exemplo, São Pio de Pietrelcina, né? O demônio aparecia às vezes como se fosse o diretor espiritual dele. Aí às vezes aparecia como se fosse Jesus. E pedia, por exemplo, coisas que pareciam virtuosas, tipo assim, faça mais penitência. Né? Não parece, não é uma coisa boa penitência? Só que a penitência que ele pedia para fazer era na hora errada, para a pessoa ficar tão exaurida, tão desgastada, que não pudesse nem mais cumprir os deveres do dia dela, entendeu? Deus não manda coisas que vai prejudicar a pessoa cumprir aquilo que ela é chamada a cumprir. Digamos, Deus aparece para o Edson, não, agora você vai fazer uma flagelação. Aí ele tem que ir lá para o trabalho dele e buscar o menino. Aí ele tem que discernir logo que é o capeta que apareceu logo, né? Como é que ele não vai cuidar da esposa dele nem do menino dele? E Deus está pedindo coisas que abandonam o estado de vida dele. Vocês estão entendendo? Na ladainha do Espírito Santo. A graça para que a gente sabe discernir os Isso. espíritos. É um dom que a gente precisa demais, né? Aí, continuando aqui o comentário, né? Vai falar que a gente deve ter muito cuidado, e entra nesse comentário, né? Sobre as tempestades que Nossa Senhora vai nos ajudar a vencer. E os piratas. Quem são os piratas? Os piratas são justamente os demônios, né? Por exemplo, São João Crisóstomo, se não me engano, é ele que diz. O demônio, ele não ataca, ele é como um pirata, ele não ataca navios que não tenham tesouros. Então, se você está na graça de Deus, ele vai querer fazer o quê? Roubar essa graça. Fazer com que você e eu caiamos no pecado. Então, o demônio é esse pirata, né? Que gosta de invadir a nossa vida, né? Para a gente ficar na desgraça. Continuando. Aí depois vai continuar São Luís, né? Quem são esses servos? Esses escravos de amor? Esses filhos de Maria, o número 56. Aí fala assim, ó, serão um fogo ardente, ministros do Senhor, que por toda parte atearão o fogo do amor divino. Qual é a missão de quem se consagra? É também propagar a consagração. Só que a gente precisa estar inflamado do amor de Deus, né? É tanto que um dos títulos que a gente recebe qual é? Apóstolos dos últimos dias ou últimos tempos. Ou seja, é um título forte, né? Por que esse título? Para dizer que nós vamos ter grandes combates. Combater o mundo, a nossa carne e o demônio. Porque o demônio vai com mais fúria para aqueles que se
aproximam mais de Nossa Senhora. Porque não já é aquilo que está na profecia de Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Então, a briga entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, ela é desde Gênesis até hoje, só que ela se intensifica quanto mais nós somos amigos de Maria, entende? Mas o intensificar não quer dizer que a gente deve ficar com medo. Porque quanto mais a gente é amigo dela, mais o demônio perde força sobre nós. Então a gente precisa muito também estar atento, porque uma das coisas que o demônio vai fazendo é tentar lançar nesses últimos tempos a sua doutrina. É uma das pregações que, se o nosso curso fosse grande, que o módulo é de 5, né, formações, mas fosse tipo o módulo do Hesed, uma formação seria só sobre falsas doutrinas, que eu ia explicar sobre satanismo, a maçonaria, magia negra, mas como não é um módulo de 3 meses, né? Porque um dos grandes combates que também os consagrados têm por exemplo, a Tati estava meditando sobre isso, né? Aí quando eu passei ali, aí tava os nossos queridos amigos que ficam distribuindo as revistas deles, né? Os livrinhos, os TJs. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, como as seitas, elas são muito preparadas a nível financeiro. Vocês pagaram a taxa para ter a apostila, né? Aí tem que gastar dinheiro para vir para cá e tudo mais, vocês pagaram para que eu possa vir e tudo mais. Mas ele comprar o tratado, né? Comprar as correntinhas. Mas eles não. Como que é? É tudo. E eu já peguei os livros dele e o que tem nos livros deles? É falando mal sempre da igreja. Quando é dia de finados, é detonando o Natal, detonando o dia de finados. É algo terrível. Mas sabe por que eles fazem isso? O dízimo, né? Tem o dízimo do pastor e tem o dízimo da igreja, né? Que não se comunicam, né? Aí o que acontece? Adventistas, do mesmo jeito. Ou seja, as seitas, elas investem demais contra a Santa Igreja. E um dos ódios que eles têm mais é contra a Virgem Maria. Outras coisas eles até têm uma certa aceitação, mas quando se trata da Virgem Maria, a aversão é enorme, né? O outro comentário que eu queria fazer aqui é sobre o uso das correntinhas, né? Que São Luís vai comentar. Ele vai dizer o seguinte: é muito louvável, é o número 236 do tratado. É muito louvável e motivo de grande glória, além de ser muito útil para os que se tornarem escravos de Jesus. Escravos de quem? Em Maria, ou seja, nunca esqueçamos que a devoção e a consagração, ela é cristocêntrica. Jesus que é o centro. Nós nos consagramos a Jesus, mas é pelas mãos de Maria, né? É tanto que eu lembro aqui, só volto a acabar, eu continuo a leitura. Quando eu estava no seminário assim, há muitos anos atrás, estudando para ser padre, eu passei só um ano, né? Isso aí. E aí tinha meu diretor espiritual e tinha outro irmão lá. Aí a gente já era nesse período, não sei se já era consagrado, estava me preparando, mas tinha um irmão que já era. Aí meu diretor ouviu ele falar assim: eu sou escravo de Maria. Aí falou assim: que coisa pesada, escravo. Aí eu falei assim: padre, ele quis dizer assim, ó, ele é escravo de amor a Jesus pelas mãos de Maria. Ah, ficou mais bonito agora. Ou seja, às vezes a forma da gente expressar também a devoção, ou ela espanta, ou ela atrai as pessoas. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu lembro quando. Eu lembro quando a gente foi trazer para Pacajus, o padre daí foi bem resistente no início. Mas depois, quando a gente foi apresentando, ele achou bem interessante e depois foi muito tranquilo. Ou seja, tudo depende da forma que a gente apresenta. Não pode ser desafiando o sacerdote, desrespeitando, mas com muito zelo, com muita paciência, com muito amor, né? E não só o sacerdote, mas qualquer outra pessoa. Às vezes,
Eles ficam resistentes porque tem um bocado de gente doida que se consagra, né? E aí faz um bocado de loucura, né? Aí a resistência deles não é a consagração, é aos doidos, né? É diferente, né? Mas só um parênteses aqui, né? Continuando. Eu digo que isso foi pra mim. É muito louvável e motivo de grande glória, além de ser muito útil para os que se tornaram escravos de Jesus e Maria, que usem umas pequenas correntes de ferro. Ele fala o quê? Pequenas correntes. Ou seja, ele está chamando novamente aqui a descrição. Não cheguem no dia com aquelas correntes zona grossa, não. E não é aquela. Porque também no tempo dele havia pessoas também que faziam coisas, correntes que arrastavam, saíam arrastando as correntes assim, entendeu? Porque havia vários outros tipos de consagração. Era no pé, e bem pesada. Manualzinho. E aí tem dizendo que é um sinal, né? Mas Isso. pode ser Tem uma usado ou não. medalha. E aí ele vai falar aqui, ó. Eu vou continuar aqui. Ele mesmo vai dizer que isso não é o mais importante. Ele vai falar assim, ó. Estas serão para eles um sinal da sua escravidão de amor e serão benzidas com a bênção própria para o efeito abaixo indicado. Estes sinais exteriores não são, na verdade, essenciais. Pode-se muito bem passar sem eles, ou seja, pode-se usar ou não. Pode ser um sinal de consagrado. Exatamente. Pode-se usar uma aliança, pode usar outra coisa. Ou seja, pode usar qualquer outro sinal que você entenda que aponta para aquela consagração. Se alguém pensa, olha que bonito que é, né? Geralmente quando alguém vê algo diferente de nós, pergunta. Sim. E você pode evangelizar a partir daí. Não necessariamente precisa. Por exemplo, eu não uso. Por quê? Porque eu vi isso aqui? Não. Ele dizendo que não podia usar. É porque eu já usei umas 3 vezes, toda vez. Eu sou tão ruim que ela fica preta. Ela totalmente. Mesmo de aço. É. Mesmo de Eu, aço. eu só passo uma semana e o meu suor penetra. Toda janela fica toda Usar preta. 24 horas, né? Não pode ter nem pra dormir. É. A gente tem que usar 24 horas, é isso? Não, o ideal é que você use. É normal. A quantia Às pra vezes você você ficar também usando. fica fazendo uma coisa e outra, né? Mas para quem vai trabalhar, às vezes pode ser acidentado. É todo um cuidado, não é obrigação de ficar 24 horas, não. Você vai usando da forma que. Presa, né? Dizer assim, É. não pode tirar, não. Se tirar, né? Não. Não pode usar de forma supersticiosa, não. Igual o pessoal usa, às vezes, aquela fitinha do canidé, né? Olha, Os 3 pedidos. tem que deixar ficar podre, né? Podre. Não é nem podre, é podre. Quem nunca caiu naquela Tem que deixar partir, né? É. pra poder realizar os desejos. E se não tiver com soluço, tem que botar a fitinha aqui na testa, viu? É verdade. Com saliva ainda mais. Usar o corpo usar amuleto, né? Mas não usa como sacramental, né? Exatamente. Sacramental, exatamente. Porque superstição mesmo. Transformar algo que é bom, sadio e louvável em algo fútil, né? Não pode. Aí depois ele vai falar um pouquinho aqui sobre por que que nós usamos essas correntinhas, o sentido mais profundo ele vai dizer, né? Que a gente até já comentou, o sentido mesmo de pertença, né? A Virgem Maria vai falar sobre isso. O sentido que nós não somos mais escravos, não somos mais escravos da Virgem Maria, escravos de Jesus por Maria. Aí depois ele vai falar, isso aqui é a base da consagração. Eu até comentei também terça lá no Shalom. Eis as razões para que se usem essas pequenas correntes. Mas não só para as correntes, mas para que se consagre, né? Para que o cristão se lembre dos votos e as promessas do seu batismo. Por que que a gente se consagra? Para ver bem o nosso batismo, para renovar as promessas batismais. Então toda a consagração, até a consagração à comunidade, né, seja Canção Nova, Shalom, qualquer comunidade, o principal é viver radicalmente o batismo. Também a consagração à Nossa Senhora, né? Para que se recorde da renovação perfeita que deles fez, por meio desta devoção. A estreita obrigação que sobre ele recai de ser fiel. Fiel a quem? Aos votos batismais, de renunciar a Satanás e suas obras
e ser fiel ao credo, entendeu? As duas coisas. Renunciar ao mal e aderir à fé da igreja. Por isso que, embora a gente não precisa ser um teólogo, um catequista, mas a gente precisa saber pelo menos o mínimo da fé. O que está no credo, né? O que eu creio, né? Por exemplo, se eu faço igual um tio meu, que estava na carroça um dia comigo, ele falou assim, não existe inferno não, o inferno é aqui, morreu, acabou. Não, essa é a fé católica? Estou dando um exemplo assim, bem banal, né, do dia a dia, né? Mas é uma pessoa que vai, às vezes, para missa, tá lá, mas vai tendo o jeito dele acreditar, inventando a fé dele, entendeu? Ou seja, a pessoa fala, não, aqui fala que se paga, o inferno é aqui mesmo, não tem esse negócio, né? Morreu, acabou. Então a gente começa a criar as nossas doutrinas, as nossas pequenas falsas doutrinas, né? Aproveitando. Eu estava vendo no TikTok esses dias essa questão da consagração. Eu estava vendo que moças consagravam o cabelo para questão como se fosse um véu. Eu não entendi muito. Tem como fazer essa consagração também? Junta? Não perdi essa aula aí, não fui não. Porque eu vi as meninas no TikTok postando, eu consagrei o meu cabelo à Virgem Maria para usar ele como véu, como meu manto. Agora ele é meu véu, entendeu? Eu fiquei meio assim, Não, isso aí já é uma promessa particular de cada pessoa, privada, né? Isso não tem nada a ver com a consagração em si, não, entendeu? Não tem nada a ver, não. Não, isso é uma coisa privada que a pessoa... Não, eu faço voto diante da Virgem Maria, que eu não quero mais cortar meu... Né? Para aquelas irmãs que o cabelo tá assim no chão. As irmãs do fogo da Assembleia. Que toca o cabelo no chão e ela roda. É o reteté ali do Jesus. Vamos lá. Mas o que acontece? Por exemplo, podia ter o fio da meada agora. vai, foi mal. Mas a gente estava onde mesmo, hein? Então, Os sinais, né? para a pessoa lembrar da promessa batismal, né? Pronto, é isso mesmo. Vou ler aqui, aí eu vou recordando o que eu estava querendo, aonde eu estava querendo chegar. É por isso que essas pequenas correntes servem maravilhosamente para lembrar ao cristão as cadeias do pecado e da escravidão do demônio, de que o batismo o libertou, e da sua dependência de Jesus Cristo, a que se voltou pelo santo batismo. E também renova em si as suas promessas. Ora, uma das razões por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do santo batismo é porque vivem de forma libertina e como pagãos. O tratado é tipo assim, se você... Meu Deus, se a gente ler esse tratado só assim, um parágrafo e meditasse, não precisa nem de curso não, meu Deus do céu, porque aqui eu não estou nem explicando nada, eu só estou lendo, né? O que está totalmente explícito, né? E isso aqui dá para fazer uma reciclagem todinha, não, 10 dias, só um negócio desse aqui. Teve uma Mariana recente, foi durante a pandemia. Não, foi antes da pandemia. Foi bem... Ontem eu fui celebrar lá em Ocara, no interior, aí o que eu ganhei foi um livrinho, sempre eles dão um mimozinho, né, para os celebrantes, né? Por isso que é bom celebrar também. Aí, fica a dica, né? Aí eu depois falo, eles me deram um livrinho O Segredo de Maria, que é outro livro de São Luís Grande de Montfort, né? Aí o prefácio do padre Paulo Ricardo ainda no livro, né? Eu fiquei assim, felicíssimo, né? Claro que eu já tinha, né? Porque isso aqui é as obras completas de São Luís, tem todos os livros dele, né? Todos. Aqui, para vocês terem ideia, tem o quê? Praticamente quase 2.000 páginas, né? 1.600 páginas, praticamente. Tem mais ou menos 10 livros escritos por ele. Ele tem a Carta aos Amigos da Cruz, tem um monte de livro mariano também, fora o livro do Tratado, né? O Tratado é apenas um deles, né? Bem conhecido. Mas voltando, para a gente já encaminhando para o término, né? Algumas coisas exteriores, a gente deve saber que são opcional na consagração. Por exemplo, que não é próprio do tratado, né? Já é muito de quem organiza. Por exemplo, questão do uso do véu. É uma questão muito particular das pessoas que vivem a parte mais tradicional que hoje foi muito recuperada, né? Não tem problema nenhum. Mas isso já é para quem tem um entendimento do que é
O véu já estudou isso aí há muito tempo atrás. Não é modismo, né? Senão vira uma coisa muito sem sentido. Vira tipo um ET no meio do povo. Não, eu vi ali e vou, né? Tem que É, ter consciência do que você está eu acho que nem precisa ter uma briga para que as pessoas usem, nem ter um desprezo para que não usem. Cada um de forma muito privada e particular, né? Mas no dia da missa, eu creio que não fica legal ter um diferentezão, né? Tipo assim, se fosse para todo mundo usar, era todo mundo a turma, né? Mas se não for para ninguém usar, é ninguém, porque senão fica um diferente e a descrição vai por água abaixo, né? Depois, se quiser, tudo bem, né? Mas no dia é bom uma coisa padrão, né? Vocês fazerem. A questão do Já a questão das orações, tipo as coroinhas de Nossa Senhora, que tem. Vocês podem estar vendo na internet quais são essas coroinhas. Elas são obrigatórias? Não. Mas elas são boas para quem se consagra Nossa Senhora, quem quiser rezar, rezar também. São ajuda nas meditações. O ideal mesmo é o terço ou o rosário, para quem consegue rezar, né? Não tinha hábito de rezar o rosário. Não tinha, eu só rezava o texto. Eu vim firmar mesmo da pandemia para cá, com o Frei Gilson. Uhum. Comecei com o Frei Gilson, agora estou com os irmãos. Aí vocês vão fazendo como pode. Eu até falava para os meninos, né, lá do Pacajus também. O ideal é que você faça bem, né? São Francisco de Assis falava, né? O ideal é que você não faça muitas coisas, mas faça bem as pequenas coisas que nos são O ideal é confiadas. você pegar tudo e fazer. Porque a gente faz um monte de coisa de rebolo, né? Sim. A gente precisa fazer com piedade, com amor, cada coisa que nós confiamos. Se a pessoa dá conta de rezar um rosário bem, tudo bem. Mas, Falando do rosário. sim. Eu ia perguntar mesmo, eu creio que vai ser. Eu participo do rosário. Eu participo do rosário, mas concentradamente, né? É como se eu estivesse rezando assim, sem ser que eu rezo diretamente. Tu reza, não É. assiste. Né? Não, eu Vive assisto, todos os é isso que eu momentos estou do rosário. dizendo. Eu assisto pelo Instituto Rez, né? Nas Sim. madrugadas. Então, eu assisto, eu faço todo o procedimento, pego meu livro, meu diário espiritual. Ela reza assistindo, entendeu? Aí E assiste rezando. eu quero saber assim, se esse meu momento está sendo válido. Né? Claro que sim, Porque óbvio. às vezes eu digo, meu Deus do céu, será que eu estou só assistindo? Mas tem vezes, por exemplo, de domingo que não tem rosário, eu vou fazer, Pronto. né, como se fosse só eu mesmo. Vale, né? Vale ser. Uma dúvida contrária, uma senhorazinha perguntou para mim, eu fui lá na casa dela, na Lagoa Seca, e falou assim, Oséias, eu não consigo rezar com Frei Gils, mas eu tô rezando rosário, será que vale? Porque ela tava... Porque ela começou a rezar com ele, só que a bichinha, ela dormia muito cansada, muito enferma, ela... Mas será que vale do mesmo jeito? Falei, ô minha santa, Ter coração. a intenção do Frei, das irmãs do Instituto Resto, é para que você seja fomentado a rezar melhor. Uma vez que você já consegue rezar, tanto faz você estar lá rezando com eles ou não. É até melhor se quem consegue rezar de forma muito piedosa sozinho. Quem consegue, né? Só que geralmente a gente é meio, né, desmotivado, ali motiva, né? Dá aquele ânimo, né? Você está acompanhado com alguém, né? Como se fosse uma oração comunitária, né? Eu procurei fazer uma vez, mas eu não fiz. Mas nem o padre. Não tem aquele vigor, né? Aquele fogo todo, né? Né? Sim. Eu já fiz uma vez, mas acho que eu não vou fazer mais não. As Ave Maria. As mil Ave Maria, né? Eu só rezei uma vez, mulher, mas eu não consegui, porque a gente perde no meio do caminho. Tem uma coisa que eu também queria falar, e aqui já. Eu acho que isso aqui é muito importante que eu não posso deixar de falar. Sobre os méritos, né? O que que nós damos para a Virgem Maria na consagração? Tudo. Então, por exemplo, nós temos algo chamado méritos. Méritos é um merecimento. Por exemplo, Jesus, quando morreu na cruz, ele mereceu tudo para nós, quando ele teve a sua paixão, morte e ressurreição. Esse merecer é como se ele desse um tesouro para nós. A sua paixão é um tesouro, o tesouro da redenção, o tesouro da salvação, né? Só que ele nos fez merecer. O que é isso? Vou tentar. Vocês podem me ajudar se eu não conseguir explicitar sem ficar tão claro. Por exemplo, quando você faz um ato de amor, uma boa obra, qualquer que seja,
e você está na graça de Deus, não em pecado mortal, viu? Na graça de Deus. Esse ato, ele tem um merecimento, que é chamado de mérito. Esse mérito é uma boa obra. E essas boas obras são como tesouros no reino dos céus. É como Jesus falava, né? Não junte para ti tesouros aqui na terra, né, onde tudo passa, mas juntai tesouros no reino dos céus, aonde o ladrão não rouba nem a traça corrói. Esses tesouros são essas boas ações movidas por amor a Deus, ao irmão, nós estando em estado de graça. Então, entendido até aqui, mais ou menos? Quando a gente está em pecado mortal, Deus o livre a gente esteja, e recupera quando a gente se confessa, né? Recupera a graça novamente, a graça que a gente perdeu, graça santificante. O que acontece? O Érico trouxe para mim um copo de água, e ele está em pecado mortal, Deus o livre. Esse ato, ele valeu alguma coisa? Sim. Porque quem está vendo diz assim, olha, que ato bom, né? Foi gentil, legal, foi bom. Valeu para mim que fui beneficiado também. Então, duas coisas boas, sim ou não? E também para ele que está exercitando, de alguma forma, aquele ato bom, para não perder aquela prática. Então, três coisas. Só que para a eternidade, aquilo não vale. Como mérito. Tá entendendo? Porque ele está separado de Deus. Ele é inimigo de Deus pelo pecado mortal. Entendeu? Aí o Eric traz um copo de água para mim, ele está na graça de Deus. Aí, além daquelas três coisas, ele juntou para ele o quê? Um tesouro no reino dos céus. É o que Jesus fala. Aquele que der um copo de água a um pequenino não ficará sem recompensa. Ou seja, se eu tiver em pecado mortal, às vezes eu fico, por exemplo, a gente pode imaginar assim, fazer um ato de solidariedade. Então quer dizer que aquele ato não vai servir para quem recebeu, né? Para quem está vendo também, serve como exemplo, né? Para quem vai para a eternidade ainda não serviu, enquanto você não se confessar, né? Não serve para juntar glória para a senhora da eternidade, entendeu? Para a senhora, né? Enquanto não se confessar. É isso, Significa assim, Cília, por exemplo, se tu se confessar depois que tu fizer o ato, aquele ato foi perdido. Eu tenho que fazer de novo, né? Você se sentir verdadeiramente no coração, né? Só que o ideal é o quê? Que a gente faça, por quê? A gente vai exercitando a prática, senão a gente vai ficando cada vez mais ruim, né? A pessoa fazer algo bom sem se apresentar, sem aparecer. A descrição, exatamente. Sempre ter esse espírito de humildade, né? Exatamente, não tocar a trombeta, né? Aí onde é que chegam os méritos aqui? Quando o Eric faz uma obra boa, aí faz outra, aí dois méritos, e mais, e mais. Santa Teresinha, por exemplo, no tempo dela tinha um caderninho, né? Aí as irmãs tinham o costume, e os conventos lá, como era o costume? Cada obra boa que a pessoa fazia, a pessoa anotava no caderninho. Aí teve um tempo que a irmã perguntou assim, irmã, você anotou quantas obras hoje no seu caderninho? Mas era um incentivo para que a pessoa amasse mais, para que a pessoa se sacrificasse mais por amor a Deus. O irmão não era só uma... Mas alguns iam entendendo muito de forma legalista. Então virou um negócio meio confuso às vezes, né? Ela falou assim, não, o meu diretor espiritual está anotando por mim. Quem era? Jesus. Era Jesus. Ou seja, ela quis dizer assim, eu não vou anotar nada não, porque ele que vê, eu lá quero... Foi bom, eu lá sei se valeu. Porque ela tá em outra passagem, ela fala assim, muitas vezes eu faço uma coisa e eu não sei que tá me estragando tanta coisa ruim dentro de mim, eu não sei. E às vezes ela pensou assim também, às vezes eu vejo uma irmã fazendo uma coisa ruim, eu penso que é ruim, mas pode ser uma coisa virtuosa. Porque às vezes eu vejo, por exemplo, o Alex gritando com alguém, eu digo, ô menino bruto, mas ele tá gritando porque ele tá preocupado que a pessoa tá aí ali morrer, atropelada, e eu não vi a situação toda, né? Ou é porque ele tá ali, sei lá, com uma dor bem grande, ele precisou gritar para ajudar a pessoa e depois ele ia sair correndo. Ou seja, ela falou assim, às vezes a gente vê uma pessoa e diz assim, ali é um defeito terrível, porque o demônio coloca no nosso olhar uma ótica para o irmão de defeito. Ela fala assim, mas pode estar escondido ali uma grande
virtude. Mas voltando. Aí nesses méritos, o que acontece? Nós, Consagração, né? quanto mais a gente faz boas obras, mais mérito tem. Só que a gente vai se consagrar a Nossa Senhora. O Erickson vai fazer uma boa obra, faz, por exemplo, dar uma esmola, é uma boa obra. Ele vai me deixar em Pacajus, é uma boa obra. Então, aí ele vai dizer assim, Senhor, ofereça essas boas obras, esse sacrifício, esse jejum, pela Joaquina, né? Aí se consagra a Nossa Senhora. Aí ele vai ter que lembrar que não é mais para Joaquina. A Virgem Maria vai fazer o que quiser com essa boa obra. Que os méritos dele, os bens espirituais, ele não é mais dono, não. Ele oferece à Virgem Maria, E ela faz. ela apresenta para Jesus e ele faz o que quiser, aplica onde quiser esses méritos. Ou seja, ninguém pode oferecer os méritos para as pessoas que a gente quer. É, tipo, Oferece a Nossa Senhora. ela Oferecer até pode. e ela vai Sabe se distribuir. ela vai dar pra essas... A gente pode sugerir, ô mãezinha, assim, eu queria sugerir que você. Aí ela. A gente não sabe se ela vai aceitar, né? Mas uma dica. Mas sabendo, tendo confiança de que ela Vai fazer melhor do que melhor nós. do que nós. Muito melhor. Muito, né? Quer dizer que Tá eu não posso confiante. oferecer assim, eu não, é partilha. Você pode oferecer algumas coisas assim, eu vou oferecer isso aqui para fulano de tal. Não, eu ofereço para mãe, né? Você oferece para ela. Pronto, quer dizer que eu não posso fazer assim. Mas você pode dizer assim, mãezinha, e eu tô pensando nessa pessoa. Cuida dela, né? Por Porque a gente exemplo, aprende. Então, depois vocês Ela não vai consagram, deixar tem que oferecer- desamparada. a igreja oferece uma... Oi? Depois que vocês consagram, você tem que oferecer algo tipo assim. Não, porque quando você se consagra, tudo que você faz Não é mais seu. é tudo da Virgem Maria. Tanto os bens espirituais, mas também, tipo assim, o carro do Erickson Tem o bem é da Virgem externo e Maria. o bem externo. A casa dele, tudo é ali está à disposição de um amor maior à Virgem Maria. Até os bens, até eu falava terça-feira, né? Tem uma amiga minha que é a Larissa, né? Lá da Minas Gerais, aí ela dizia assim: ó Zé, esse cartão aqui é de Nossa Senhora, então pode usar. Eu sempre comprava livros, né? É, dá medo de usar, né? Vixe, eu preciso pagar. Aí eu usava, eu devo ter comprado nesses 8 anos, eu acho que Logo avisado. uns 30, 40, não, uns 40 livros no cartão dela, né? Mas paguei todos, que era da Virgem Maria, né? Ela foi a pessoa que me incentivou a se consagrar de fato à Virgem Maria, porque eu dava curso de Mariologia, mas eu não dava curso ainda de consagração, né? E ela falou assim, ó Zé, seria... Então, eu falei, não estou preparado não. A gente estava conversando e tal. Então eu já tinha lido tratado, tinha feito curso, sabe com quem? Ao vivo com o padre Paulo Ricardo e com o padre Rodrigo Maria, em 2013. Ou seja, se a gente fosse esperar estar preparado, vai morrer e não tá, né? Aí eu falei, meu Deus, que orgulho doido é esse? Porque eu tenho que me entregar para que ela me prepare para um dia encontrar Jesus, né? Eu tava lembrando Acho que é agora, tipo- sabe, de que a igreja de vez em quando oferece em determinadas situações uma coisa que a gente chama de indulgências plenárias, Sim, que é uma graça mística e espiritual de que um perdão profundo, né? Uma graça profunda que às vezes pode até retirar pessoas do purgatório, pode salvar pessoas em sofrimento e tal. Mesmo uma indulgência plenária que você mereça, por exemplo, né, aí no Dia dos Mortos, lá no dia 2 de novembro, a igreja diz que se você for até o cemitério, rezar pela alma dos mortos, E 8 oferecer, dias, né? participar da Eucaristia, estar com a confissão Inclusive tem indulgência do dia 8. tem também. Aí você recebe a indulgência plenária e você consegue oferecer a indulgência plenária por alguma coisa que você queira, né? sim. Até mesmo esse dom que a igreja te dá, não, você não vai ter mais direito. Eu pensei que a indulgência plenária só era para usar com irmão. Não. Pra gente, Então a gente pode pra fazer gente a que estamos, indulgência né? agora. Tipo, Se pra tiver você também essa mesma, preparação, não, não, se tiver também a preparação da indulgência plenária. Eu pensei que só tinha, você fazia isso por humor. ou pelo vivo que é você não pode fazer, tipo assim, tu não pode fazer por mim, mas tu vai fazer por ti, entendeu? E Como aí, se fossem tesouros, né? É, isso. E aí nesse caso, mesmo, que aí é essa palavra que eu gosto de pensar. Mesmo esse tesouro que seria um direito seu, já não é mais seu. Você não tem como mais
Até essa indulgência que você conquista, né? Que você Nesse caso da indulgência, Não é a seu gente mais. vai ter que fazer assim também? como. Ou No oferecer? caso, a gente faz a indulgência e oferece é de Nossa Senhora. Pode Tipo ser, assim, ó, você pode pode ser dizer assim. o que você quiser. O direito já não é mais seu. Você já deu, né? Mesmo que você ofereça para o que você quiser, mesmo que pareça que é para você, porque pode Não adianta parecer embromar, porque já deu tudo pra ela, pode né? parecer que é para mim a indulgência. Não né? pode tomar, não. Pode parecer que a indulgência é para mim, Filha, que é parte de um direito meu, mas não é, entendeu? Ela pode ser que você merecesse, mas ela vai dizer assim, Valquíria, desculpa, Não é o mas momento não é, ainda. não é seu. É o Tá mistério da pra você. providência que a gente vai saber que só ganhou quando fez isso, né? E só vai É. saber no céu. Como diz aquela música que a comunidade, não sei se é da comunidade, meu direito é de não ter direito algum, né? Meu querer é tão somente teu querer. Ou seja, é isso que vai ser um consagrado. Ou seja, tudo é dela. Só que a gente pensar assim, meu Deus, sou todo teu, isso. Maria. Ou seja, você saber que tem alguém que está cuidando de você, que é mais sábio que você, que vai fazer o melhor do que você, não tem nada mais seguro. A gente é meio louquinho, então a gente pode perder a salvação a qualquer hora com as nossas loucuras. Mas ela não, né? Aí eu acho Ela legal não. pensar nisso. É uma escolha. Né? Um salto de fé também, porque é uma escolha. Você pode escolher não fazer. Não é algo que a igreja obriga. Que a igreja diz assim, Valquíria, para você ir para o céu, você vai precisar fazer isso. Por isso que o Mas- curso é uma preparação para você saber se quer fazer isso ou não. Mas a igreja atesta que se você fizer é mais seguro do que você não fazer. Tem até uma visão que teve um santo que teve, né? Que era assim, era uma escada vermelha e uma escada branca. E começavam a subir muitas pessoas por essa escada vermelha. E eles começavam a cair quando estava quase chegando. Aí na outra escada branca, as pessoas subiam de forma tranquila. E chegando na escada branca, estava lá a Virgem Maria e tinha lá outro santo que era São Francisco, né? Não sei porque que era ele, mas Deus é demais, né? Deus deu. Por isso que ele é chamado Pai Seráfico, né? Ele herdou um local ali que é um mistério muito grande, né? Mas enfim. Aí esse santo, que eu não recordo qual foi que teve, ele falou assim: essa escada vermelha são aqueles que tipo fazem penitência, jejuns, coisas assim muito pesadas e tentam ir para o céu por si próprio. Alguns conseguem, entendeu? Eles se confessam, são católicos, comungam, mas eles vão ali pelejando É muito lutado. mas muitos chegam até bem pertinho e depois bom, né? E alguns conseguem. Mas os que vão pela escada branca, mesmo de verdade confiando nela, é garantido que chega. Entendeu? Os que vão por ela, não é os que embromam ela, não é os que vão. Pronto. Então, é uma visão que, de fato, é uma síntese da consagração. Muito grande, né? E acho que a partir da consagração, Conhecer mais, se aprofundar. Conhecer e de estar Eu acho próximo. mesmo. É um oceano inesgotável conhecer a Virgem Maria, algo assim. Meu Deus do Quem céu. sabe ser promotora disso lá na Tibaúba. De repente, você fazer curso de Mariologia com Oséias para tu disseminar a consagração lá. Quem sabe? Sou todo de Maria. Porra! Eu gosto. E depois, futuramente, a gente pode preparar até monitores aqui na região, né? Né? Eu acho, olha, tem uma pessoa chamada ali, Maria de Fátima. Eu conheço essa. Porque, por exemplo, gente, eu recebi uma formação da comunidade, só que eu não parei nela. Por exemplo, eu comprei um livro que é uma explicação do tratado. É um livro enorme de um padre francês. Aí comprei outro de outro padre, ou seja, eu fui nas águas profundas, porque eu queria dar o melhor, entendeu? Sim. Às vezes eu não desço em coisa muito complicada, porque se eu for complicar, não vai entender nada. O assunto já é complexo, né? Por exemplo, eu fui pregar para o discipulado lá, cada um a gente usa uma pedagogia, né? Lá eu fui, não, peraí, eu vou usar aqui uns conceitos meio filosóficos, eu vou ver até onde eles andam, né? Ainda bem que eles estavam afiados, entendeu?
E eles eram super curiosos, né? Aí começaram, e o que é isso? O que é aquilo outro? E super sedentos. Aí eu comecei a perguntar, o que é a verdade? Mais do conceito filosófico, não Jesus é a verdade, aqui é teológico, né? E vi que eles estavam assim, super sedentos. Ou seja, a gente tem que aprofundar para dar o melhor. Entende? Não é tipo assim, aprendi uma coisa, ficar por aqui mesmo. E Deus não quer essa mesquinhez da gente, né? Deus quer mais. As águas mais profundas é no sentido teórico, mas também no sentido de intimidade com a Virgem Maria. Quanto mais a gente se aproximar dela, ela mesma é a professora, por exemplo, quando fala que Nossa Senhora meditava, guardava todas essas coisas no seu coração. O que os santos explicam disso? Quando Jesus falou assim, ó, não sabeis que eu devo me ocupar com as coisas do meu Pai? Alguns santos dizem que Nossa Senhora, naquele momento, começou a fazer, sabe o quê? Durante vários anos, contemplar o mistério da Santíssima Trindade. Somente com aquela palavra de Jesus. É como se ali se abrisse um leque, né? E ela começou a ter uma vida interior mais profunda a partir daquela palavra de Cristo, e ela começou a conservar, e essa conservação, que é uma meditação profunda, ou seja, é algo que... E depois, lá em Atos, capítulo 2, fala que Nossa Senhora estava entre os apóstolos. Só que, por exemplo, no termo que é usado lá no grego, o estar entre eles não é apenas estar presente. Mostra que ela estava o quê? Ensinando como mestra. Mestra da oração. Mas por que ela foi mestra? Porque antes ela foi o quê? A escrava do Senhor. Ela meditava, né? Então o que vai ajudar muito a nossa vida espiritual é o quê? Meditação. Santa Faustina falava que a meditação, ela vale mais do que muitos anos de estudo. Às vezes você está aqui, ó, por exemplo, lê um parágrafo desse, vai fazer um retiro assim de um dia, e você lê um livro assim de 500 páginas, escuta 1000 aulas, mas às vezes um parágrafo falou muito mais do que aqueles anos todinho de estudo. Porque é algo transcendental, ou seja, é algo do céu, né? É algo mais profundo. Enfim, amém, já falei demais, é isso mesmo.